Fique à vontade. Obrigada. Boa noite. Prazer em estar aqui novamente com vocês para fazermos algumas reflexões relacionadas ao conteúdo da doutrina espírita, mas sempre associando, né, buscando trazer isso para a nossa vida cotidiana, para a nossa rotina, para o movimento que a gente tem no mundo, o lugar em que nós nos encontramos, que nós decidimos permanecer também e, a partir disso, viver a nossa vida. O prazer de viver é bem interessante refletir sobre isso, porque no mundo em que nós nos encontramos, né, e todos muito bem sabemos, né, nesses tempos em que muitas vezes buscamos o prazer que é ilusório, porque é o prazer do mundo, dos sentidos, da matéria, é algo que às vezes nós desejamos, porém nos distraímos, porque nem tudo aquilo que nos faz bem é bom para nós. E às vezes a gente tem dificuldade de analisar esses conteúdos, esses elementos que nós encontramos no mundo, que nos fazem bem, muitas vezes até são permitidos, né? De certa forma, e imergimos ali nesses fluidos e nos perdemos, né? Num prazer ilusório. E aqui nós vamos nos basear neste livro de Hermance Dufour, que ela traz esse prazer do existir. O prazer que nós estamos aqui construindo conforme os princípios da doutrina espírita, que vai nos trazer essa satisfação de viver, que é permanente, que não é momentânea, que não vai com os objetos que nós adquirimos de nosso desejo, é uma satisfação que é permanente, de longo prazo, e que nós vamos amadurecendo na nossa vida conforme vamos entendendo os objetivos, né, pelos quais nós vivemos. E é muito interessante porque é como se nós fôssemos, por exemplo, metaforicamente, falar de um barco que pudesse representar o barco da vida, por exemplo. O motor desse barco a gente poderia chamar dos prazeres do mundo, né? Os desejos que nós temos, que movimenta esse barco, e às vezes ele vai com força total, mar afora, mas em que direção? Né? Ele pode ir em direção às pedras, ele pode ir em direção à areia, ele pode, enfim. Como é que a gente pode associar o prazer do existir a esse barco? Seria o leme. O leme desse barco seria o prazer do existir, porque o leme desse barco seria a moral que nós, como espíritos no mundo, podemos desenvolver em nós, porque somos um ser integral, não somos só um corpo, né, que sobrevive, né, que se alimenta e sobrevive. Nós temos um objetivo maior. Então, esse leme moral que vai dar uma direção para o nosso barco. Então, esse prazer vai ter um sentido, e a gente vai entender o significado e a direção que nós estamos dando para o nosso barco, né? E isso vai gerar uma satisfação, né? Vai gerar uma felicidade, uma alegria de estarmos ali no leme de forma conscientes, adquirindo esse prazer. Mas tem tubarão no mar, tem um monte de iceberg, sei lá, tem um monte de coisa no meio do caminho, mas mesmo assim a gente pode adquirir esse leme, né, que vai nos trazer essa direção mais segura, né? Não quer dizer que numa vida que se sente um prazer do existir, a gente não vai ter problema, não vai ter a dor, não vai acontecer mais nada de ruim na nossa vida, entre aspas, de ruim, né? E que a gente vai aí viver no mar de rosas.
bem pelo contrário. O que ela traz para nós é exatamente essa forma de viver mais leve no mundo, com tudo isso que a gente entende que tem no nosso mundo e que se apresenta na nossa frente a cada novo dia, a cada novo movimento, a cada nova decisão que a gente toma. E aí, como é que nós estamos vivendo? Como é que poderíamos analisar a nossa vida levando em consideração essa reflexão do prazer de viver? Será que a gente apenas sobrevive ou a gente realmente está vivendo? A gente tem um leme, a gente tem esse leme muito bem organizado, ordenado na nossa vida, ele está harmonizado, né? E a gente consegue dar uma direção. A gente consegue se conectar com a natureza, com o bem, com o amor, porque o prazer do existir, ele está diretamente vinculado a essa conexão que nós temos e nós atribuímos ao bem, à natureza, né? É essa criação divina, a providência divina, a esse amor que ele, né, tem por nós, né, por sua criação. Ou a gente está apenas com o nosso barco, um motor a todo vapor, mas sem direção, acumulando deveres, dores, muitas vezes acumulando bens materiais e tudo mais que a gente possa ter aqui, só que com dívidas e com, né, com desprazer, se assim podemos colocar, não é? Essa é uma bela reflexão. Como é que nós estamos enfrentando esses desafios, né? A gente encontra no caminho, porque, como dissemos, não trata de negar, não se trata de negar esses desafios, né? Eles vão existir, eles estão aqui. Nesse exato momento, nós provavelmente penduramos um monte deles no cabide para depois voltarmos e lidarmos com eles, ou nós fugimos, ou nós queremos evitar e arrumamos um monte de encrenca, né, por conta disso, ou nos revoltamos, ou resistimos a esse enfrentamento porque nós não conseguimos interpretar, por exemplo, a dor na vida, a dor no nosso caminho. E aí a gente se revolta, a gente tem resistência, a gente não quer aceitar, a gente entra em negação e a gente começa a projetar tudo de ruim no mundo, em Deus, nas pessoas, na própria vida. Ou não, ou a gente enfrenta, olha para eles com aceitação, com um senso de realidade que está na proporção. Ele não está no mundo ideal, nem naquilo que a gente já fracassou, ele está na proporção certa da realidade. Porque a gente tem uma construção, um caminho de fé, de religiosidade, de conexão com essa providência divina que já traz um abracinho, já traz um conforto quentinho quando a gente passa por dificuldades, né? E que muitas vezes a gente não tem o controle das coisas que nos acontecem. E aí basta que a gente confie, faça a nossa parte e confie na providência, né? Porque essa experiência externa que a gente vive aqui no mundo, ela vai ser o resultado do estado interno que nós estamos construindo dentro de nós. A interpretação que a gente faz do mundo, das pessoas, das coisas, né? Depende dessa capacidade que eu tenho de me reconhecer internamente. E aí eu projeto isso para o lado de fora. Então, eu vou projetar angústia ou não na minha vida, né? Eu vou permanecer no passado, eu vou conseguir viver no presente para dar conta do meu futuro. Depende. Aí a gente está aqui, né? Temos que avaliar aí essa reflexão, como é que nós estamos. Porque esse prazer de viver é quando nós atribuímos uma vida com significado, né? E a doutrina espírita reforça isso. Nós merecemos viver com com um prazer saudável, né? Mas nós merecemos isso, né? Não esse fútil passageiro, mas esse que é duradouro, que traz a paz, que traz
a alegria de estar vivo e poder resolver todas as coisas conscientemente, né? Sem atribuir mais nem menos, sem querer ser mais, sem querer ser menos, na medida certa, ou seja, quem a gente é de verdade. Não é sobre uma vida perfeita, mas uma vida significativa, onde errar faz parte e perdoar também. Veja, uma frase meio estranha assim, né? Onde errar faz parte, perdoar também, porque nós temos que entender, em primeiro lugar, para a gente alcançar o prazer de viver, o prazer de existir, que nós somos seres humanos. Vamos partir da realidade. Nós somos espíritos encarnados no mundo de provas e expiações. Então, errar faz muito parte. Acertar também. E muitas outras coisas que a gente, se colocasse ali, né, infinitamente, a gente faz ou não faz, tem ou não tem ainda, né, já conhece ou desconhece, enfim. Aí a gente analisa essa frase de Jesus, né? Vós sois deuses. E nós entendemos, né, que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas quando, gente? Vamos lá. Quando é que a gente vai poder fazer isso? É porque agora, hoje ainda não consigo. Isso, hoje ainda você não consegue. Mas você está no processo. Nós estamos no processo desenvolvendo, né, essa habilidade, essa capacidade, esse potencial divino em nós. E ele provavelmente levou aí o seu processo, né, de desenvolvimento até chegar no nível em que ele se encontra ou que ele se encontrava, porque hoje já deve estar muito além, né, do que nós conhecemos quando ele encarnou aqui no meio de nós. Mas ele falou que nós podemos. Então, entendemos que temos aí muitas coisas esperando uma ativação, um desenvolvimento, uma disponibilidade do nosso espírito, uma priorização, né, da nossa parte, na nossa vida. E isso em todos os momentos da nossa vida que a gente vive. Estamos aqui agora, nós, encarnados, né? Cada um com as suas personalidades, com as suas vidas, com as suas capacidades, né? Com a sua contingência, né? Com as suas famílias. E aí? Muitas vezes a gente apenas, de novo, sobrevivendo mais uma vida que eu estou sobrevivendo, que eu estou empacada, que eu estou aí descuidando da nossa realidade espiritual, às vezes não dou muita bola, tá, não, eu sei, até entendo, eu acho legal, faz muito sentido, mas quando é para mim, não, dessa vez eu vou passar, eu vou seguir aqui do meu jeito. E aí a gente vai negando, né, essa realidade interior que é a nossa essência, fazendo de conta que a gente vai chegar aonde, né? Tá sem leme o barco. Eu preciso saber para onde eu quero ir, onde é que eu quero. Eu estou colocando a minha gasolina aqui, o meu combustível para chegar até onde, né? Eu tenho todas as ferramentas para olhar para mim, né? Ainda mais nós, espíritas, e isso não é uma cobrança, mas é uma realidade, não é? Nós temos instrumentos e formas, mil formas de olhar para nós mesmos, de nos acolhermos, de nos abraçarmos e nos compreendermos em primeiro lugar, para depois conseguirmos compreender o outro, acolher o outro, ensinar o outro e por aí vai. Mas a gente perde a oportunidade com a vida. E às vezes é a dor que vem nos ajudar para ensinar alguma coisa, para dar um alerta ali, olha, você pode virar aqui, porque se você for reto, vai dar problema. Então a dor vem dar uma beliscada ali para a gente acordar e a gente não entende, né? A gente vai perdendo o contato com essa essência que a vida vai nos provocando, é para a gente olhar para dentro, né? E aí resolver o lado de fora, depois que está acolhido o lado de dentro. E a gente vai perdendo
oportunidades, né, de olhar para as nossas emoções e entendermos o que está acontecendo dentro de nós. E vamos sobrevivendo, vamos falando, vamos agindo, vamos reagindo, vamos nos destemperando, vamos gerando desconforto por onde passamos. E no final das contas, quando a gente deita à noite, a gente só quer saber que a vida não é boa para a gente e que isso e que aquilo. E ficamos ali, nesse circuito fechado, né, negativando tudo, como se essa vida não fosse bela, não pudesse nos trazer uma satisfação, uma alegria profunda, apenas pelo fato de que se nós temos um problema, se nós temos se chega até nós uma dor, bom, é porque nós damos conta. Porque senão ela não apareceria naquele momento em nosso caminho. Se ela está ali de alguma maneira, se aquele conflito virou a curva e deu de cara com a gente, ou se a gente botou um pé para o lado e pisou no pé do outro, a gente tem que lidar com isso. Faz parte da vida. Faz parte da vida errar, acertar, sofrer, no sentido de que estamos lidando um primeiro momento com um certo tipo de situação que nos causa dor e é possível que a gente gere um sofrimento, porque é a primeira vez que nós estamos tentando entender aquilo. E isso é amadurecimento espiritual, é a oportunidade que a gente tem de crescer naquele momento. E aí, com tudo isso, distraídos, a gente vai esquecendo essa humanidade, né, que a gente é portador. Parece que a gente não pode mais errar, que a gente não pode mais isso, que a gente não pode mais aquilo. A gente tem que ser perfeito do fio de cabelo até as unhas do pé, né? Tem que ter a cor certa, tem que ter o peso certo, tem que ter o cabelo certo, tem que ter os olhos mais lindos, tem que ter a inteligência mais perfeita do mundo. A gente não é assim. Mas nós vivemos em um mundo que pode vir a nos cobrar tudo isso. Então, nós é que vamos impor o limite a isso tudo, entendendo que nós somos seres humanos, né? Porque senão a gente vai minar a alegria de viver. E a gente não vai adquirir uma constância para o enfrentamento do mundo, já que entendemos que não é um mar de rosas. E aí, nesse livro, o Bezerra de Menezes, ele vai falar desse discurso, nesse discurso dele, dessa atitude de amor que a gente tem que ter conosco, para entender que a gente é humano e a gente tem que aceitar essa humanidade nossa. Aí, humanizar também é aceitarmos-nos como humanos, simplesmente seres humanos, está escrito lá. É o que somos. Meu Deus, mas não tá claro isso? Precisava falar isso num livro, né? Dizer, gente, vamos lembrar vocês aqui, olha isso, vocês são seres humanos. Isso, simplesmente seres humanos. É o que somos. O que é isso? O que é ser humano? É ser gente que erra e acerta. É aprender a ser quem somos, fazendo o nosso melhor a cada dia, para sermos melhores a cada conquista. Fazer o nosso melhor a cada dia não deveria ser o suficiente para nós? E por que às vezes não conseguimos nos sentir satisfeitos, olha, prazer de viver a longo prazo, quando nós damos o nosso melhor? Às vezes a gente se sente fracassado, incapaz, inseguro e ansioso e não funciona. Porque a gente não está trabalhando a base que nós temos que trabalhar, que é essa humanidade. De onde é que a gente veio? Onde é que a gente está? Para onde a gente vai? Ok, o passado não dá para mudar, né? Então não vou ficar andando de ré. Eu vou olhar para frente, mas eu vou olhar no aqui e agora para eu entender se tem buraco, se tem pedra, se eu tenho que desviar, se tem alguém caído, vou ajudar. E por aí a gente vai se descobrindo, né? O que ele está falando aqui é que errar e acertar faz parte do processo de crescimento do espírito. Não tem como a gente não chegar à perfeição sem esse caminho.
Então não adianta querer ter um ideal de perfeição no mundo, gente. É uma ilusão muito alta. A gente vai cair, olha, vai ser um tombo feio, porque nós vamos nos frustrar muito, porque é uma falácia. Não é a realidade. A realidade é esse caminho aqui. Então, às vezes, quer dizer que errar pode não ser tão ruim assim. Eu posso aprender muito com o meu erro, às vezes com o erro do meu colega, com o erro do meu pai, e por aí vai, né? Então, a dor, às vezes, que eu mesma provoco na minha vida durante, sei lá, anos, e eu não enxergo, e a dor se intensifica para que eu enxergue e tome uma atitude, e mude a direção, e enfrente aquilo de vez, né? Porque não pode passar. Aí a gente vai entendendo, né, a proposta de Deus para a nossa vida, né? A gente vai olhar para a nossa partezinha feia, que está lá na sombra, que a gente já conversou, né, em outros momentos, que são lá as nossas tendências, porque vivemos muitas outras vidas. E está tudo ali no nosso inconsciente profundo, não sabemos. Mas pode aparecer nessa vida, nesse momento, algum gatilho, alguma tendência, algum sentimento perverso, negativo, seja o que for, que a gente vai ter que trabalhar, né? Que a gente vai ter que olhar, admitir, aceitar, para entender o que a gente quer da vida e tomar posse disso, né? Eu não tenho como domar uma coisa que eu não tenho conhecimento daquilo, não consigo. Eu preciso primeiro tomar ciência daquilo, entender, olhar, analisar, para que eu depois possa encontrar uma solução e eu consiga seguir para frente, né? Então, muitas vezes a gente foca no porquê das coisas, mas nesse livro de Hermann Tufo, ela vai nos dizer para a gente focar no para quê. Para que você sofre? Para que existe a dor? Para que você está aqui? Para quê? Né? Porque isso tem vistas ao futuro, é isso que nos interessa. Porém, continue conectado no presente, senão você não vai conseguir alcançar o futuro sonhado, né? A cada dia temos uma escolha, né? Repetir os mesmos padrões de sofrimento ou experimentamos novas formas de viver. A gente tem decisões a tomar todos os dias. Então, o passado a gente não pode mudar. Não adianta brigar com pai, com mãe, condenar a geração passada por conta da desgraça de hoje. Não vai funcionar, você não vai conseguir buscar talvez uma resolução, né, para aquilo. Mas se você olhar, se a gente olha, né, para nós naquele momento e começa a perceber alguns padrões que a gente começa a viver e que não muda as coisas na nossa vida, a gente entra assim num fluxo que não tem saída, né? Um tanto que às vezes, meu Deus, mas eu nadei tanto e acabei morrendo na praia, né? Algumas metáforas a gente poderia citar em relação a isso. Quando a gente se dá conta disso, a gente está repetindo um padrão. E aí a gente tem que parar um pouquinho e começar a analisar a nossa vida, o nosso comportamento mental, as nossas relações, o que acontece na nossa vida, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais. Isso é olhar para dentro. Isso é buscar essa autopercepção que vai modificar. Lá no mundo espiritual existe este hospital que se chama Esperança, né? E ele foi erguido pelo Eurípides Barçanufo em 1930 a 1940 e ele acolhe, né? Os viajores, como diz ali, do carro orgânico, né, as pessoas que desencarnaram, e vão para esse hospital ali para resgatar a esperança no coração e o prazer de viver. Por quê? Porque é o que acontece também conosco aqui, né? São pessoas que passaram por essa existência e não experimentaram a energia da vida, o prazer de viver, a satisfação,
de estar viva, a alegria permanente, né, do existir, do significado da vida que tem, né? Não é só uma palavra isso, é um estado de alma que a gente vive, mesmo na dificuldade, e nós conseguimos encontrar a leveza na vida, mesmo na dor. Então, essas pessoas, por conta da rotina, dos testemunhos, das provas, enfim, de todas as dificuldades que nós também passamos aqui, elas perderam essa conexão com essa força divina, com a providência divina. E aí tudo fica um pouco mais sombrio, né? Fica mais escuro. Aí muitas vezes chegam até a perder a própria consciência daquilo que se é, né? E realmente não se encontra mais. E esse hospital ele vai acolher, né? E ele coloca ali alguns pontos que a gente vai ver aqui, que eu escolhi, para a gente refletir, que são terapêuticos. E não é só lá no hospital, serve para nós aqui já aplicar aqui agora na nossa vida, porque sem esperança não há caminho para a liberdade, nem a força para a expressão do amor. Nós precisamos da esperança, meus irmãos. A gente não tem como viver sem esperança. A gente vai sobreviver sem ela, mas viver não. E aí, resgate a arte de sonhar. Veja só que interessante, nós precisamos sonhar. Então, a gente começa com o desejo. Faz parte da nossa vida. Imagina se a gente não desejar, se a gente não sonhar, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai querer alcançar nada, a gente não vai querer buscar nada. Então, a gente precisa sustentar o sonho, né? Senão, a rotina vai acabar com a gente, ela vai arruinar a nossa vida, né? Porque a gente vai ficar acomodado, a gente não vai se movimentar e tudo mais. E aí a gente perde milhares de oportunidades quando não se movimenta e fica cada vez mais cansado, mais fadigado, e aí a mente vai adoecendo e aí a gente vai parar lá no hospital depois, né? Então vamos prestar atenção. Nós estamos sonhando? Como é que está a nossa vida? A gente está motivado por alguma coisa? A gente está correndo atrás? A nossa energia ela está sustentada nessa libido maravilhosa que nós temos, que movimenta a nossa vida e que deixa a gente feliz por estar naquele envolvimento, daquele sonho, daquela busca, né? Daquela realidade que é possível a gente alcançar, né? Não são as metas irreais. A gente está falando aqui de coisas que a gente tem que sonhar para crescer, né? Porque assim, na natureza nada dá saltos, mas nunca fica parado, né? Na natureza tudo se movimenta. Então pode ser bem pouquinho movimento, mas a gente tem que continuar sempre em movimento. Desenvolver a honestidade emocional. Aqui é bem interessante, né? Porque quase que não precisa nem falar, né? Sem honestidade, né? Conosco, nós vamos nos iludir, porque nós vamos mentir. Então, não minta mais para você mesmo, né? Vamos fazer escolhas conscientes, não vamos mentir para nós. É muito triste quando a gente mente para a gente, né? E a gente tenta se enganar as pessoas, e às vezes não é nem por intencionalidade, é inconsciente, né? Então vamos prestar atenção, né? Nem tudo tá bem, gente, toda hora, o tempo todo, né? E às vezes a gente não tá legal, as coisas estão indo mal, não sei, pode dar tudo errado, pode. E você pode ficar bem ruim, sim, você pode, você tem o direito de não estar bem. E tá tudo bem. Se você chorar, se você estar triste, se você estiver triste, se você estiver reflexivo, até se você estiver com raiva em algum momento, vai acontecer? Vai acontecer. Reflita sobre isso. Dê um significado para aquilo, porque com um significado você vai poder dar conta daquele conteúdo emocional. Não minta para você, fazendo de conta que nada é nada, não, né? Deixa para lá, um dia eu resolvo. E vai empurrando com a barriga as coisas, e vai deixando para os outros decidirem as coisas da sua vida, que ninguém decide por ninguém. E dá uma encrenca, né? Quando a gente vê, a gente está enrolado demais, né? E aí a gente vai perdendo
a possibilidade de autoconhecimento, de entender como é que é a minha realidade emocional. Opa, eu aqui, eu, Cris, tá? Como é que eu me entendo emocionalmente? Quais são as minhas fragilidades? O que eu posso melhorar nessa questão emocional? Né? Porque eu estou buscando a maturidade. Como é que eu chego lá? Cada um deve conhecer a si mesmo, nas suas fragilidades, nas suas carências. Veja, o próximo item, veja como é importante essa sequência que eles colocam, né? Eduque a sua carência afetiva. Todos nós somos carentes, de alguma maneira, afetivamente, né? Porque, como bem sabemos, não somos perfeitos, né? E estamos aqui para isso mesmo, né? Então, todos nós, em algum nível, temos a carência afetiva. E precisamos, durante a vida, desenvolver essa habilidade de educar essa carência, de entender que essa carência afetiva, ela vai gerar uma dependência emocional, e aí a gente vai depender do outro de novo, vai cair na armadilha de novo, estamos lá enrolados de novo, né? E o alto amor vai para o outro lado daí, a gente vai se distanciando. Ninguém tem a responsabilidade de dar conta da nossa vida. Nós temos essa responsabilidade, né? E o outro não vai ser o responsável por me fazer feliz, por isso, por aquilo, por aquele outro. Eu tenho que dar conta de mim, né? Pessoas que só são felizes ou infelizes porque entregam outra responsabilidade pelo cuidado dela própria. As pessoas que sempre são vítimas, estão sempre em sofrimento. Você fala 10 anos, você conhece aquela pessoa há 10 anos, ela está sofrendo. 10 anos. Ela é vítima da mesma coisa, né? Ela está na mesma situação, só ela não percebe isso, né? Muitas vezes ela percebe, mas ela, né, não toma aí a providência que ela precisaria se ela olhasse para ela, se ela tivesse uma maturidade, uma responsabilização pela própria vida, né? Porque às vezes quando a gente não consegue, a gente busca ajuda, né? Eu tô com o meu dente doendo, eu vou no dentista, eu não vou lá na padaria, né? Eu preciso me informar, e tem jeito, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo, eu tenho meu pai, a minha mãe, não sei, alguém vai me ajudar, vai me dar no mínimo uma informação do que eu posso fazer. E na questão da carência afetiva, também, dessa mesma maneira, quando nós doamos o nosso amor, nós nos sentimos muito bem e somos felizes, e essa carência desaparece da nossa vida. Mas quando nós negamos essa carência, a gente vai querendo mais, querendo mais, querendo mais. Quem é que vai dar conta desse buraco que nós temos, não é? Quem é que vai ter tanto amor assim para doar tudo para gente? Não dá, gente, né? Tem gente que acolhe a família inteira e ela morre na praia, ela morre ali cadavérica, porque ela doa tudo e não sobra nada para ela. Não é justo isso, né? Não é justo para ela nem para eles. Porque cada um precisa dar conta da sua vida. É igual aquela história lá do mestre que estava andando com seu discípulo pelas fazendinhas e ele viu uma vaca, e aí ele foi lá, empurrou a vaca do penhasco, a vaca que dava sustento para o povinho ali da casinha, e o discípulo apavorou: o que o senhor fez? O senhor está maluco? O senhor empurrou, matou a vaquinha dessa família que era o único sustento deles. E depois de anos e anos voltaram lá, tinha um casarão, uma mansão, era carro para tudo quanto é lado. E o discípulo falou: mas é aqui que mora aquela família, é aqui. Né? Depois que aconteceu um acidente, que a nossa vaquinha morreu, a gente teve que ir para a cidade, a gente foi estudar, a gente foi trabalhar, e aí a gente sofreu bastante, mas olha, damos conta, superamos e hoje estamos aí muito felizes. O discípulo: eu não acredito. Uma coisa que era ruim do nada, assim, do nada, né? Fez bem. Às vezes a gente acha que está ajudando, mas não está, né? Esse é um ponto interessante para a gente refletir. Educar essa carência, ela vai diminuir a incapacidade de se auto-amar,
e a pessoa se reconstrói por amor a ela mesma, né? É tão bom se autoamar, é tão bom olhar para si e ver qual é a minha realidade de fato, quem eu sou de fato, e gostar dessa pessoa que eu sou. Por tanto tempo eu não gostei de mim, né? Demorei muito tempo eu, Cris, para gostar de mim. Eu me punia porque eu era desse jeito e não era aceitável isso. Então eu comecei a me punir, me punir, me punia, me oprimia, me reprimir. Depois que eu entendi que o que eu estava fazendo comigo era a pior coisa, era a pior prisão, era o pior umbral que eu podia viver na Terra, né? Eu me libertei disso e comecei a olhar para mim, me permitir gostar de mim e ser feliz do jeito que eu sou, né? Seguindo os princípios morais de Jesus e tudo mais. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor decisão que eu tomei. E comecei a enfrentar com muito mais tranquilidade os desafios que apareceram na minha vida, né? Então, assim, é possível isso? É possível a gente se reconstruir. É possível, sim, a gente aprender a se amar, porque isso não ensina, né? A gente tem dificuldade, né? Mas o que é se amar, né? A gente meio que vai aprendendo aos trancos e barrancos, assim. A gente acha que ama o outro, na verdade não ama, porque o outro pisou no pé, a gente já tá chutando a canela e sei lá, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Ou ao longo das vidas, né? Que esse amor representa, né? Acabe com as idealizações. Isso aqui é uma boa, é uma armadilha muito perigosa. Sem aceitação, cultivamos a idealização. E aí a gente vai ter dificuldade de limite, de noção de limite. Tanto os nossos limites como os limites do outro. Eu vou ter dificuldade de me posicionar e colocar limite nos outros. E isso é muito perigoso, né? Porque então eu vou ter que ser o ideal que você entende que eu deva ser. Então eu vou ter que te agradar, eu vou ter que conseguir chegar, né, nesse patamar que você me colocou e que eu entendo que eu devo estar lá. Olha só que perigo. Quando na verdade o meu real não chega nem na metade dessas exigências e eu não cumpro, eu não chego, e então eu não sou amada, então eu não sou aceita, então isso e aquilo. Gente, isso é muito perigoso. Não vamos idealizar, cuidado. Vamos trazer para o mundo real aquilo que a gente é, né? É uma tirania, ela coloca lá, querer agradar os outros. Vamos acabar com isso. Nós não temos essa obrigação. Vamos nos libertar dessas amarras multimilenares, muitas vezes, que a gente se coloca, né? Ai, se eu falar assim, meu marido vai ficar magoado. Ai, se eu disser não para ela, ela vai ficar brava comigo. Ai, se eu não for, ninguém mais vai falar comigo. Eu vou ser, sei lá, excluída do grupo, eu não sei, e por aí vai. E a gente vai vivendo, vai um agradando aqui, eu agrado você, mas daí você ficou desagradável. Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Né? Tenho duas pessoas aqui, qual que eu vou agradar? Qual é a minha prioridade? Olha só que encrenca, né? A gente vai se desligando, vai entrando nesse fluxo superficial da vida, das distrações, né? Dessa dinâmica negativa, e a gente vai perdendo, sim, o prazer de viver, a gente vai se perdendo de nós mesmos, quem somos de verdade, os nossos defeitos, mas também qualidades, aquilo que a gente pensa, que a gente gostaria às vezes de expor ao irmão, ao pai, à mãe, ao filho, e a gente não fala, porque o outro vai isso, porque o outro vai aquilo, porque vai acabar com tudo, gente. Mas então qual é o objetivo disso tudo? Se o meu irmão não pode ser honesto comigo, né? Se eu não posso falar alguma coisa para o meu filho, enfim, então que sentido que eu estou dando para a minha vida, para o meu comportamento no mundo, se eu não consigo nem ser honesta comigo e, por consequência, honesta com o outro? Se eu sou tão rígida que coloco as exigências, meu Deus, eu não acho um namorado, eu não acho, mas não tem um homem que presta, não tem não sei o quê. Aí você vai analisar a pessoa tem uma lista gigante de exigências. Olha, nem Jesus não ia conseguir namorar, porque é muito grande a lista. É fazer a pessoa sair dessa ideia fixa,
dessa crença, né? É muito difícil. Então, se a gente consegue sair dessas idealizações por conta própria, a nossa vida já, meu Deus, dá um salto aqui. E a gente já consegue ser mais leve, mais flexível, e a gente vai sentir mais alegria, porque daí a gente vai ficar feliz com menos, né? A gente vai ficar mais tranquilo, superar o estado de ignorância. Quando eu acho que eu sei tudo, poxa, é que eu menos sei, né? Aí a gente começa a brigar com quem pensa diferente, a gente já não começa, se isola um pouco, não troca mais ideia, porque a gente se colocou naquele lugar que sabe tudo, no final das contas a gente não sabe nada, né? Vamos trabalhar um pouco aí a humildade também, né? E vamos também de forma justa, né? Sair desse estado de ignorância também, vamos superar isso, né? Porque superar isso é viver, e viver aquilo que a gente aprende no bem nos traz a sabedoria, né? Que é esse amadurecimento espiritual. E aí a gente vai ter a consciência de que nós não sabemos, de fato. Quanto mais sabemos, não sabemos, né? Compreender essa humanização, né? Ela é integral, né? Ela é uma parte integrante do nosso ser, do nosso estado, vai diminuir essa ignorância, né? Porque a gente vai entender que a gente acerta, que a gente erra, a gente vai ser mais flexível conosco, né? Isso vai ficar mais fácil para a gente seguir o nosso caminho. É tão ruim. Eu não sei se vocês conhecem alguém muito rígido, mas é tão difícil, é tanto sofrimento, né? A obsessão, a rigidez, o perfeccionismo, aquela coisa assim que é inquebrantável, a pessoa sofre muito com isso, né? E a vontade de aprender, né? Que a gente tem que desenvolver. E entender a continuidade da vida, né? Porque viver no passado, como já dissemos, é ficar preso, né? Então, a gente precisa viver no aqui e agora para não ficar antecipando as preocupações, né? Para não levar isso até o nosso corpo, a gente vai ter crise disso, crise de pânico, o medo vai começar a governar a nossa vida, vai travar o nosso desenvolvimento e também vamos perder o contato com a realidade, né? E a gente vai perder o mais importante, que é a capacidade de estar no presente, de viver. E a gente vai sobreviver e não consegue mais estar presente. Tantos exemplos a gente vê isso, né? O nosso mundo ansioso de hoje, né? Coisas, questões de antecipação do futuro. A pessoa não consegue ficar no presente. Ela não consegue lavar uma louça sem ouvir um podcast, por exemplo. Só lavar a louça, gente. Olhar para o prato, lavar e limpar a pia e olhar, estar ali com a sua mente também, com o seu corpo. Uma coisa tão simples. Então, esse é o conjunto de princípios que ela coloca ali de forma bem geral, né? Quem quiser ler o livro é muito legal, muito profundo até, para a gente conseguir caminhar com esse leme, né? Na direção do amor legítimo, que a gente vai ir dando um sentido, né? Uma direção para esse nosso barco. Sentido gera vida, que gera movimento, que gera experiências, que gera aprendizados, que gera adequações e aperfeiçoamento, que gera vida. Espiritualizar-se é encontrar o sentido para cada momento, cada objeto, cada movimento, adicionando alegria e bom ânimo, identificando o propósito e viver com intensidade, aproveitando as possibilidades sem medo das experiências de viver. Não é tudo isso que a gente quer? Se a gente viver no caminho do bem, a gente vai ter tudo isso. Não precisamos desviar do caminho. A gente tem a oportunidade de viver tudo isso seguindo o leme do amor, né? Da providência divina, das leis de Deus. Por que às vezes a gente insiste no contrário? Se esse é o sentido mais coerente, né, para a nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui para crescer, para amar, florescer. Mesmo em meio ao caos, é possível viver com leveza. O prazer de viver nasce da alma desperta, grata e verdadeira. A vida nos espera com o prazer de viver e de sermos felizes.
Concedam-se o direito de ser feliz. Olha que bonito. Concedam-se o direito de ser feliz. Eu sou soberana. Nisso eu sou soberana. Eu posso decidir isso para minha vida. Olha que bonito, gente. A vida nos espera com o prazer de viver e de sermos felizes. Concedam-se o direito de ser feliz. Eu não preciso falar mais nada. A gente vai sonhar com isso hoje, vai reforçar, né, esse nosso amor nessa condição maravilhosa que é o direito que nós temos de ser feliz e de trazermos um significado para a nossa vida que vai trazer, né, esse prazer de viver duradouro. É isso. Muito obrigada. Desculpe, eu passei um pouquinho do tempo. Acho que eu falei demais. Não?